Essa é a etapa final e você precisa ser extremamente estratégico com os seus estudos. Nesse vídeo, vou te passar um plano de ação simples com várias dicas que com certeza vão aumentar e muito o seu rendimento. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Igor, eu passei para medicina pelo Enem estudando em casa e quero passar algumas dicas para vocês, né, nessa reta final, que assim como vocês são vestibulando, eu já fui vestibulando um dia e eu lembro muito bem que não era fácil. Essa reta final a gente fica muito ansioso, muito estressado, a nossa saúde mental, né, tem que estar bem controlada para conseguir fazer tudo isso. E eu quero passar essas dicas pra vocês porque foi realmente, assim, muito importante, né? No ano que eu não fui aprovado, pro ano que eu fui aprovado, eu mudei totalmente meus estudos e com isso eu consegui chegar ao objetivo que era a aprovação, né? Seja aprovação em medicina ou seja aprovação em algum outro curso que vocês estão querendo, essas dicas servem pra todo mundo. A primeira dica que eu queria passar pra vocês é um mantra que eu levei comigo e eu uso até hoje, né? Quase terminando a faculdade de medicina, que é o seguinte: qualidade nos estudos é melhor do que quantidade de horas estudadas. O que acontece, gente? Eu já fui a pessoa que estudou muito, mas estudou muito mesmo. Tipo, eu já cheguei a estudar 16, 17, até 18 horas por dia. E no fim das contas, eu nem consegui fazer a prova do Enem direito porque eu tava estressado, ansioso, cansado. Depois que eu descobri que se a gente tivesse um pouco mais de qualidade nos estudos, né? Se a gente pegasse e estudasse 6, estudasse 7 ou estudasse 8 horas, mas bem estudadas, elas seriam muito melhor do que 16 horas que, né, eu tava ali estudando enlouquecidamente, né? Só que sem aquela qualidade. Então leva com vocês esse princípio, né, de ter uma qualidade boa nos estudos, que ela vai ser muito melhor do que uma quantidade. Lembrando também que, né, muitas pessoas aqui não somente estudam para o vestibular, mas tem outras coisas também na vida para fazer, né? Tem gente que é pai, tem gente que é mãe, tem gente que é irmão. A gente às vezes tem que cuidar da casa, às vezes a gente tem que estudar num outro período no ensino médio, ou a gente está trabalhando. Então, a gente pegando e estudando ali com qualidade, né, e não pensando em quantidade de horas, vamos ter um resultado muito melhor. Uma segunda dica que eu queria passar para vocês é em relação a selecionar as principais matérias e os principais conteúdos que vão ser cobrados na sua prova. A gente sabe que, às vezes, em um ano de estudos, é quase impossível a gente pegar e estudar tudo que é cobrado na grade curricular. Imagine agora faltando um pouquinho menos de 2 meses. Então, é essencial a gente, nesse tempo, né, selecionar aqueles conteúdos que sempre caem na prova, né? Eu sempre brinco assim, né? Tem conteúdo que não cai, despenca. Então, sempre pegar aqueles conteúdos que estão sempre caindo todos os anos na prova, né? E lembrar também que a prova do Enem, por exemplo, a gente tem uma redação e as 4 ciências, né? O que acontece? A redação, ela chega a valer até 1000 pontos. Então, ela tem uma nota bem alta para a prova, né? E outra matéria, né, outra ciência que é muito importante é a matemática, que tem um peso muito alto, que às vezes passa até de 1000 pontos, né? A nota máxima de corte. Então, nesse meio tempo, né, que a gente vai deixar as outras matérias e as outras ciências de lado. Mas a gente tem que focar naquilo que mais cai e aquilo que dá mais nota pra gente, né? É muito mais importante, por exemplo, agora nessa reta final, você estudar um pouco mais de matemática e acertar lá 35, 40 questões de matemática e ter uma nota de corte lá de 900 para 1000, do que você se matar de estudar, por exemplo, linguagens e acertar quase a mesma quantidade, 35 ali, 40 questões de linguagens e tirar uns 700. A gente vê que é uma diferença bem grande de pontuação, né? De 700 para 900 ou de 700 para 1000. Bom, e acho que para ficar um pouco mais fácil e didático para vocês, eu vou colocar aqui um gráfico dividido em 2 meses, o primeiro mês e o segundo mês. Nesse primeiro mês de estudos, eu acho que é interessante, realmente, como eu comentei, focar ali nas matérias que são mais cobradas, então redação, matemática, as ciências da natureza, e fazer, né, terminar o seu plano de estudos se você não terminou ainda. E aí, no outro mês, né, que é o último mês de preparação para a prova do Enem, aí que entra a parte que a gente vai focar mais na prática dos exercícios e fazer provas antigas. O que acontece? Quando a gente faz bastante exercícios, bastante provas antigas, além de a gente estar treinando, né, para a prova, a gente está revisando os conteúdos e a gente pega a prova do Enem, que é uma prova cansativa, uma prova estressante, gigantesca. A gente tem que ganhar estratégia em relação ao tempo e também conhecer a prova. Então, quanto mais a gente pratica, né, seja em provas antigas ou seja naquelas questões que caem na prova, mais a gente conhece a prova e mais rápido a gente vai conseguir resolver ela. Mas, Igor,
Agora, como é que eu faço para botar tudo isso em prática que você falou, se eu não tenho, né, conhecimento nenhum, se eu não sei quais são as matérias que são mais cobradas, se eu tenho pouco tempo para estudar, realmente eu tenho que focar na qualidade dos estudos porque eu também não tenho tanta quantidade de horas para estudar, como é que eu posso fazer isso? Bom, na minha época, gente, que eu estava estudando foi lá em 2018, já faz bastante tempo, eu utilizei, né, estudando em casa, o cursinho que é a Prova Total, o cursinho do professor Jubilu, né? Na minha época até era biologia total, transição para a prova total. E eu acredito que seja um bom cursinho para vocês utilizarem, né, nessa reta final, porque realmente traz muita qualidade. E hoje em dia, né, se vocês verem aqui no meu canal, eu sempre comento da prova total, porque foi o cursinho que eu utilizei, foi o cursinho que eu fui aprovado em medicina. E eu trago aqui de coração aberto, né, para vocês todas as informações e sempre que tem alguma atualização, alguma coisa diferente, eu trago para vocês darem uma olhada. E com isso, não é diferente nessa reta final. Eu queria passar um pouquinho para vocês das novidades que tem agora na plataforma. Se vocês ficarem com algum interesse, né, depois de assistir esse vídeo e quererem assinar essa plataforma, a plataforma do Professor Jubilu, vai ficar aqui um linkzinho, né, vai ficar na descrição do vídeo um link de indicação, que ele tem um desconto para você, se você gostar, né, eu sempre falo que todo desconto é bem-vindo. Sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês todos os cursos que tem disponível aqui, né, para vocês darem uma olhada. Tá bom, gente? O desafio de 60 dias realmente é um desafio. Ele não é um curso intensivo. Porque num curso intensivo, a gente pode organizar o nosso tempo de acordo com as nossas necessidades. O desafio, a gente vai ter que seguir a plataforma. Porque, por exemplo, aqui, o desafio eles são feitos com aulas ao vivo, né? Então, a gente tem que assistir as aulas naquele momento, né? Então, as aulas elas acontecem de segunda a sexta-feira, né? São 8 aulas por dia com os principais temas do Enem, né? E essas aulas, elas têm um período de uma duração mais ou menos de 60 minutos, né? Então, começam às 10 da manhã e a última aula que tem, ela começa às 6 da tarde e vai até às 7. Lembrando aqui que tem um intervalinho, né, do meio-dia a 1 hora, porque ninguém é de ferro e todo mundo precisa almoçar. Mas esse desafio é bem interessante para aquelas pessoas que têm um pouco de procrastinação, que sempre falam assim, depois eu assisto essa aula, ou depois eu vou assistir, né, ou vou deixar para assistir final de semana, e às vezes esse final de semana ou esse depois nunca vem. Aqui não, aqui você vai ter que pegar e sentar a bunda na cadeira e estudar aquela horinha ali mesmo, porque tá sendo ao vivo, tá acontecendo simultaneamente. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o planner, né, que eles têm aqui, que eu achei bem interessante, que com esse planner aqui você consegue ir se organizando no seu dia a dia, né. Então, né, ele fala certinho aqui a data do início, a duração, né, que são 8 semanas, e a carga horária de 40 horas semanais. Aqui tem certinho, né, todas as aulas, né, tipo, bem certinho, né, quando começa cada aula, com cada matéria, cada professor e cada tema também. E já tá todo pronto, né, ele já tá todo, o pessoal já tá seguindo esse plano, já tá todo predestinado até acabar esse planinho. E aí o que acontece? Aqui a gente tem um planejamento diário, a gente pode colocar, né, por exemplo, algumas anotações dessas aulas, então a gente pode escrever aqui, que ele fica registradinho. Esse é como se fosse um PDF editável, sabe? Eu achei isso aqui muito interessante, porque a gente pode colocando as anotações, né, as principais anotações de cada aula. Então tem bastante, né, porque são 8 semanas. Aí aqui tem a outra parte que eu achei muito interessante, que é o checklist semanal. Então a gente pode ir colocando aqui e marcando as aulas que a gente foi fazendo, né? E aqui também, né, no sábado tem o simulado semanal, então a gente pode colocar o número de acertos, sei lá, 20 questões, e o número de erros, sei lá, eu errei 5 questões, por exemplo. E aí você vai tendo esse registro que fica muito interessante, né? Você vai vendo como é que tá a sua organização, né? E aí tem até aqui em cima um jeitinho que você pode dizer como é que foi na tua semana, se você foi explorador, se foi persistente, se foi dedicado. É bem interessante, achei uma proposta bem legal que a gente vai nos organizando, né? E aqui também, né, achei bem legal que a gente pode colocar o que a gente foi bom, né? Anotar na primeira semana. Eu fui muito bom, fui muito bem na aula de matemática. Mas eu não fui bem na aula de português, né? Então aqui eu vou botar as áreas que eu preciso revisar, os ajustes nos planejamentos, né? E total de aula que eu já assisti.
as aulas elas vão ser ao vivo, elas vão acontecer, né, uma atrás da outra. Mas às vezes a gente tem um imprevisto e a gente às vezes não consegue assistir uma aula, por exemplo. Então a gente pode botar aqui a quantidade das aulas que foram assistidas, né, pra gente ter essa noção também de como que a gente tá indo nesse processo, né. Então, né, ele tá bem completinho. Aqui também a gente pode colocar, né, outros conceitos que os professores vão passando ali, então a data da leitura, o título do artigo, os principais conceitos, os aprendizados aplicados, os pontos relevantes, né? Aqui mostra bem certinho, né, sobre a questão, né? Na realidade é um cronograma que se tu pegar, e um curso que se tu pegar e clicar para fazer ele e começar a fazer, tu vai ter todo o suporte, não precisa fazer mais nada além desse curso, né? Então aqui tem os registros de leituras, né? A gente vai anotando tudo certinho. As anotações gerais também, então a gente vai botar aqui nas matérias, né? As anotações gerais em matemática, em biologia, em química, em física, enfim. É um curso bem bacana, eu achei uma proposta bem legal, porque, né, ele acaba sendo um desafio não só para gente que está estudando, né, mas também um desafio para o pessoal lá também conseguir se organizar e fazer tudo funcionar, porque é tudo ao vivo, não deve ser fácil não. O Enem modo turbo vai ser um intensivo para o Enem, e o intensivo aqui ele vai ser interessante para aquelas pessoas que não vão conseguir fazer esse desafio de 60 dias, porque o desafio são as aulas ao vivo, né? E a gente sabe que tem pessoas que acabam trabalhando um meio período, ou trabalham o dia inteiro e vão estudar somente à noite. Outras pessoas que têm um ensino médio, né? E aí estudam, né, na plataforma em um outro horário. Então, o intensivo modo turbo aqui vai ser aquele intensivão pro Enem, para essa reta final, com os principais conteúdos que são cobrados, mas aqui você vai conseguir fazer de acordo com as suas necessidades e de acordo com o seu cronograma, né? Lá no desafio de 60 dias você vai ter que seguir, né? Tudo que está sendo passado lá é só pegar, clicar e seguir e ter o tempo para conseguir fazer isso, né? Aqui não, aqui o curso aqui do Enem Modo Turbo você se organiza conforme as suas necessidades, né? Mas é o curso ele é todo divididinho também, tem todas as semanas certinho de curso, com todos os conteúdos que você precisa estudar. E aqui, né, ele é dividido nas principais, né, nas matérias que são cobradas, né, de acordo com cada disciplina. Então aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês um pouquinho da matéria de filosofia, né, e do que é cobrado nessa matéria de filosofia. Por exemplo, a gente pegou uma semana aqui que o conteúdo da filosofia do mito à filosofia. Então aqui a gente tem uma videoaula do mito à filosofia. Aqui depois a gente tem uma outra videoaula dos pré-socráticos, né? E a gente tem os exercícios aqui, né? Dos vestibulares dos pré-socráticos e para a questão, né? Para as questões específicas da prova do Enem, né? Mostrando aqui, né? Que eu já estava clicando aqui e acabei acertando até uma questão. Mas aqui a gente tem a questão certinha. Vou tirar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Então a gente tem as questões aqui da prova, né? E aí você vai ter as alternativas e você vai clicar. E aí, se você acertar e entendeu a questão, ok. Mas se você acabou não entendendo, por exemplo, aqui a gente tem como assistir uma resolução, né? O porquê daquela questão estava certa ou estava errada. Esse aqui é muito interessante porque vai ter um professor, né? Vai lhe explicando certinho porque aquela questão estava correta. Gente, isso aqui é uma forma, é uma dica ouro para conseguir ir bem nessa reta final. Estudou, reveza com as questões, errou as questões, assiste a resolução. Com a resolução tu vai conseguir fazer, né? Tu vai conseguir ver realmente onde que você está errando. E além, né, das videoaulas, né, a gente também tem todas essas gamas de exercícios que ajudam a fixar a matéria, mas também a gente tem aqui materiais de apoio. Por exemplo, né, a gente está falando sobre os pré-socráticos, a gente tem aqui a apostilinha do pré-socrático, né, então tem uma apostilinha aqui que você pode ir acompanhando juntamente com a videoaula, né, que tem o conteúdo cobrado, e às vezes tem gente que não vai conseguir ou não é muito fã de assistir aquela videoaula, pode estudar pela própria apostilinha também, né? Que é um estudo ativo, que é passado aqui com os principais conteúdos que são cobrados na prova, né? Então tem tudo bem certinho aqui e dá de seguindo aqui que vai ser sucesso. Né? Então, além dessas apostilas, né, a gente também tem aqui um mapinha mental, um mapa mental. É uma forma também, depois de revisar num estudo ativo, né, dos principais pontos que são cobrados. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês aqui. Então aqui, né, os pré-socráticos, aí tem certinho aqui todos os quesitinhos, todas as setinhas, né? Então, para seguir, né? Então, os Demócrito, que tinha relação ao átomo, Pitágoras em relação aos números,
Então tá bem aqui, né, um mapinha mental que ele é bom para dar uma fixada, né, na matéria depois de assistir. Lembrando também, né, que tem a parte das revisões, aqui clicando aqui do ladinho, né, a gente vai vendo certinho as informações, né, que tem uma... Como é que se fala? Eu acho que é inteligência artificial, que, né, depois que você vai fazendo as questões e revisando, aquilo que você estiver mais errando, você vai vir de novo, novamente aquele conteúdo para você ir revisando, até você conseguir mandar bem nesse assunto, sabe? Esse ele entra como uma inteligência artificial que faz essa questão de revisões, que é bem interessante, né? E ali, né, a gente tava mostrando sobre a primeira semana, mas tem todas as semanas, né? Então, tipo, tem todas as matérias aqui dessa primeira semana, da semana 1, aí todas as matérias também da semana 2, então, né, tudo certinho aqui, ó. Daí já tem outros conteúdos, por exemplo, de filosofia da semana 2, vai ser já Aristóteles e filosofia helenística, e assim por diante, né, gente? Tem tudo bem certinho, então tudo que você vai precisar, seja as videoaulas, seja os exercícios para fixar, seja os mapas mentais para você acabar revisando. Também tem semanalmente, né? Você também consegue fazer os simulados, então só falta sentar a bunda na cadeira e estudar para dar certo, né? Que tem várias opções aqui de curso pra gente fazer. Uma ferramenta que também é um curso aqui dentro da plataforma muito bom, que é o Treino de Elite, que é o curso por questões. Gente, se na minha época tivesse isso, quando eu passei pra medicina, seria tão mais fácil, porque é o seguinte, vou dar meu exemplo, né, pra vocês. Quando eu passei pra medicina, eu já tinha tentado algumas vezes antes, né, e eu já tinha uma base, assim, já tinha uma boa base de estudos, né, e aí o que acontece? Eu tendo essa boa base nos estudos, eu não preciso dedicar tanto tempo assistindo videoaulas, eu não preciso ficar tanto tempo ali fazendo resumos, enfim, fazendo aquele estudo passivo. Eu posso partir para um estudo mais ativo, eu posso já começar a fazer mais questões, né? Eu sempre até comento aqui, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo que resolver as questões é uma parte muito importante. E dentro da prova tem essa ferramenta agora, que é o curso por, né, questões, que a gente pode montar o nosso próprio simulado com aquelas questões, aquelas matérias que a gente tem mais dificuldade. A gente, inclusive, pode fazer um nivelamento, vou mostrar bem certinho aqui pra vocês, né? Esse curso é bem intuitivo, é bem tranquilo pra fazer, ele explica certinho aqui, tem um passo a passo, então assistir a aula, né, se estudar por questões é pra você, que tem que ver se é o seu perfil, né? Tem que, às vezes, tu não tem base nenhuma, se você começar a estudar por questões, às vezes não vai dar muito certo, porque tu tem que ter pelo menos uma base, né? Aí você faz um simulado de nivelamento, que eu já fiz aqui só pra mostrar, e dá de assistir as aulas relacionadas, né? Eu fiz o simulado, ele dá 4 possibilidades. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa e faixa preta. Faixa branca, a pessoa que tá ainda, né, precisa revisar um pouco mais, né? Tá ali no comecinho ainda, faixa azul já tá no meio do caminho, faixa roxa e preta que já tem um bom nível de estudo. Então o que acontece? Daí você vai assistir, vai fazer esse nivelado, esse nivelamento, você vai ver certinho qual faixa que você tá. Sendo que tem vídeo, né? O Jubi faz um vídeo explicando certinho qual, né, o passo a passo que você precisa seguir. E aqui a gente tem as ferramentas, então a gente pode fazer, né, tipo, depois de fazer esse nivelamento e tudo mais, mas existem, por exemplo, eu, Igor, tinha uma certa dificuldade em física. Então, já vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar certinho como é que eu quero revisar essas questões de física, né? Então, vou botar aqui que eu quero fazer na questão, né, do Enem, né? Eu acho que para mim o ponto principal foi a questão das questões do Enem. E eu vou mostrar para vocês certinho aqui, então, como é que faz esse simulador, né? Então, vou acessar o simulador de provas aqui para mostrar para vocês. Bom, acessando aqui o simulador de provas, eu vou criar aqui um cantinho, um simulado. Então, eu vou botar aqui, né? Agora eu que vou comandar tudo nessa plataforma. Eu acho isso aqui tão legal que a gente tem a nossa autonomia pra gente escolher, né? Então, vamos botar aqui, ó. Enem. Grau de dificuldade. Vou colocar que eu tô pesquisando umas questões um pouco mais medianas para difícil, né? Tem algumas questões, como eu já até comentei, em resolução em vídeo, mas como é um banco de questões, não são todas as questões que tem resolução em vídeo. Mas eu vou botar aqui, se querer só assistir, né, só incluir exercícios em resolução do vídeo, eu vou clicar aqui. E eu vou colocar aqui, né, tem como fazer um simulado de todas as disciplinas, mas no caso eu vou querer fazer um simulado mais específico, né? Então eu vou vir aqui na parte de física, e os conteúdos de física que eu tenho, por exemplo, dificuldade. Gráficos de movimento,
Vamos ver aqui de novo. Física. Opa, vou botar de novo. Pera aí. Física. Graus de movimento. Adicionar nova disciplina, né? Vou pegar de novo. Eu acho que só posso pegar um de física, tá. Vou pegar agora de matemática também, né? Então vou pegar equação modular, né? Tá. E vou botar mais um aqui. Vou botar das exatas, então. Tipo, né? Das que eu tenho mais dificuldade. Vou poder pegar aqui de química também. Vamos ver se eu acho uma estequiometria aqui. Deve ter tudo bem, ó. Estequiometria. Peguei mais a parte de exatas aqui. Eu vou fazer um simuladão só pra quebrar a cabeça, tipo Nazaré Tedesco. Então vou colocar aqui, né? Se eu quiser colocar redação, no meu caso eu vou focar só na parte das exatas hoje. Números de questões. Vou colocar umas 20 questões pra fazer. E fazer a prova sem cronômetro. Posso fazer sem cronômetro, mas eu acredito que seria interessante fazer essa prova com horário, né? Definir um tempo. Para 20 questões, vamos lembrar mais ou menos aí que as provas do Enem, né, demoram, a gente dá uma média de 3 minutos por questões, então eu vou colocar 1 hora. Em horas e minutos, então, 1 hora, cravadinho. Ai, Jesus, 1 hora, cravado. E vou gerar o simulado. Se você tem certeza que deseja iniciar o simulado, sim. Vamos ver como ficou o meu simulado de questões de estequiometria e tudo mais. Tá aqui, gente, ó. Então, já gerei meu simuladinho. Eu tenho 1 hora pra fazer essa prova com essas 20 questões. Gente, isso aqui é ouro. Se você começar a se organizar pra estudar, é ouro isso aqui, tipo, né? Tem aqui certinhas questões do Enem, né? As principais questões do Enem. E, né, questões que já caíram na prova. Também tem questões assim, tipo, ó, o Enem 2019, de 2009 que foi cancelado. Então tem uma banca de dados, assim, muito boa, né? Tem questões também que são... Acredito que tem questões que são similares também à prova do Enem. Mas, ó, aí também tem aqui, ó, o Enem PPL, que é o Enem feito para pessoas privadas de liberdade, né? Esse não é um Enem que a gente normal vai fazer. É um Enem que é feito nas cadeias, por exemplo. Essa prova tem muita gente que nunca viu essa prova, por exemplo. Então, é mais uma fonte de conseguir fazer esses exercícios, cara. É muito bom isso. E aí, depois que tu termina o simulado aqui, né? Tu pode tanto querer fazer impresso, né? Pra fazer à mão. Ou você pode fazer aqui, né? E clicar depois em finalizar. No caso, eu não respondi nenhuma questão, mas vou finalizar aqui, daí ele vai dar o resultado, né? No caso, não tive nenhum aproveitamento porque eu acabei não fazendo as questões. Mas dá de ver os gabaritos certinho das questões. E aqui, gente, olha só que legal. Tem as resoluções, ó. Então, vou pegar uma questão aqui, essa 7 aqui. Eu quero ver a resolução da 7. Tem certinho a resolução da prova, ó, explicando como é que chega nesse resultado. Gente, isso é muito bom. É muito bom mesmo, cara. Quem pensou em fazer isso, criou isso aqui, merece um prêmio Nobel da Paz. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da parte da redação, das novas atualizações que tiveram aqui na plataforma em relação às atualizações, né, da redação. Gente, tem um ponto muito interessante aqui que eu queria falar pra vocês, que é o Aprova Doc. O Aprova Doc são documentários que o Aprova disponibiliza pra gente. É tipo, sabe aqueles documentários do Netflix? É nesse sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, esse tema do Enem, a importância da participação cidadã na gestão pública do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho só de como é que é o Aprova Doc, pra vocês terem uma ideia. Cabe à administração do Estado, levando em consideração as normas vigentes no país. Os agentes do Executivo devem, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Então, gente, aqui eu só mostrei um pedacinho, os documentários geralmente tem uns 10, 15 minutinhos, e, gente, isso aqui é uma baita de uma ajuda, uma ferramenta importante para competência 3, né, competência 2 e 3 do Enem, que tem relação lá, se eu não me engano, né, na questão dos argumentos da redação, né. Gente, isso aqui é ouro, sabe? Opa, até entrei aqui na página, até me empolguei. Mas o que acontece? A gente, quando é vestibulando, a gente sabe que a gente não tem muito tempo pra nada, né? Nem pra assistir televisão, nem nada do tipo. Então,
dentro da plataforma, tu tendo essa disponibilidade de tu conseguir assistir um documentário, que é melhor do que ler um texto, que é melhor ficar procurando na internet, que é melhor do que tu perder teu tempo, às vezes, pra assistir o Jornal Nacional, por exemplo, se tu pode fazer tudo dentro da plataforma. Gente, isso é muito bom, tipo, para ganhar muito tempo, sabe? Então, eu acho que, né, então, por exemplo, assim, ó, vou dar uma ideia para vocês. Eu vou fazer essa redação da importância da participação cidadã na gestão pública do Brasil. Às vezes eu não tenho muita informação sobre esse tema, né? Aqui a gente tem um textinho básico e tudo mais pra gente produzir a nossa redação. Só que às vezes a gente não tem, né? Às vezes tu ficar procurando um pouco sobre o tema, assim, é um pouco complicado. Então, tu tendo esse documentáriozinho aqui facilita muito a nossa vida, sabe? E além disso, que às vezes a gente tá vendo documentário, mas não entende muita coisa, tem ainda uma professora ali que vai passar pra vocês ali, né, como fazer, tipo, ela vai dar né, uma ideia de como montar ali a redação em relação a esse tema, né, da gestão pública do Brasil, né, da participação cidadã, né, essa professora vai passar certinho ali, um norte, né, um segmento pra gente fazer isso. Além disso, tem uma nova atualização muito legal, o painel deu uma atualizada, vou mostrar pra vocês, a gente tem 4 créditos de redação por mês, né, e eu quero mostrar pra vocês aqui um negócio bem interessante, o que é o Dash. Agora vocês não vão me ver porque eu vou mostrar pra vocês aqui na tela completa, mas o Dash, ele vai mostrar pra vocês aqui, por exemplo, como é que tá a nossa evolução das notas, né? Então, como tá indo aqui, né, a gente vai vendo certinho como é que a gente tá evoluindo em cada nota. A gente vai vendo também como é que tá a nossa evolução em cada competência, que é na competência 1, 2, 3, 4 e 5 da redação do Enem. A 1 que tá relacionada àquelas questões lá da parte de linguagem, né, de uso da vírgula, as competências e tudo mais. Eu vou ficar explicando uma por uma, mas assim, a gente vai sabendo certinho aonde que a gente tem que melhorar em cada competência. Essa parte aqui é muito legal, né? É uma parte muito interessante, porque a gente vai tendo nosso, né, a gente vai nivelando assim, a gente vai fazendo as redações, a gente vai nivelando de como a gente pode melhorar, onde que a gente tem que melhorar, em qual competência que a gente tem que melhorar. E eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tenho uma redação que eu fiz aqui já faz um tempinho. Daí a gente vê certinho aqui, né? A gente manda a nossa redação, seja ela digitada ou escrita. Às vezes é até melhor mandar escrita, que você vai estar treinando a sua caligrafia, né? E seu tempo também na prova. Mas assim, ó, olha só que eu mostro pra vocês como é interessante essa questão da correção da redação. Que a gente tem aqui todo certinho, né? A prova, a redação, ela fica toda nivelada, né? Fica toda marcadinha. E aqui tem cada critério em sua cor. Então, tive alguns problemas aqui com a competência 1. Então, tá bem certinho aqui, né? Onde que eu tenho que melhorar cada competência 1. Além dos problemas que a gente também, né? Eles frisam os elogios, né? Então, tá aqui os elogios de cada parte. E isso vai dando um norte pra gente, né? Porque às vezes a gente pega aqui, a gente tá, o que que eu tô bom e o que que eu não tô bom. Aqui eles vão ensinar bem certinho, né? E em relação à redação, tem gente que fala assim, ah, Igor, 4 créditos de redação são muito poucos. Então, você tem 4 créditos de redações, mas assim, num mês, gente, dá de produzir bem. Se você pegar e produzir uma redação por semana, olhar certinho essa questão da evolução na redação, tu vai ver que com essa possibilidade, com uma redação por semana, tu já consegue ter um norte muito bom e muito grande pra prova do Enem, né? Tanto que na minha época, acho que eu tirei, não sei se foi 960 ou 980. A gente tem bastante coisa, né, gente? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui só um pouquinho mais sobre a questão dos cursos, né? Tem vários cursos aqui que já, né, tem tanto cursos regulares como os cursos complementares, né? Tipo, curso de crase, de vírgula, de atualidade e tudo mais. Mas acho que pra finalizar, gostaria de falar um pouquinho sobre o curso VEST, né? Que ele vai começar, né? Tá começando por agora, né? Você que tá assistindo esse vídeo por agora, esse curso tá começando por agora. E o que que é esse curso VEST? Ele é um curso aí, né, para preparar os alunos que vão prestar os principais vestibulares do Brasil, como a FUVEST, por exemplo, né? E aí, que é uma pegada um pouquinho diferente do Enem, né? Na casa da FUVEST tem aquelas, se não me engano, tem aquelas 2 etapas, né? Então aqui o curso ele vai te dar esse apoio para você conseguir estar preparado para essas 2 etapas, né? Seja a FUVEST ou outro vestibular bem concorrido aí, que não seja pela entrada pelo Enem, né? Vou mostrar só para vocês um pouquinho rapidinho do curso. Ele vai começar
amanhã, né? No caso, amanhã é dia 18 de setembro, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês certinho. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui no caso vai ter as videoaulas sobre literatura, né? Tipo, bem... Daí tu vai escolher bem específico, assim, né? Pro teus estudos, né? Então, aqui, tipo... Vamos ter todas as matérias, biologia, matemática, filosofia, literatura e tudo mais. E aqui você vai fazendo, né, de acordo com as suas necessidades e o seu vestibular. Então aqui a gente tem a videoaula de gênero literários, tem os resumos dos gêneros literários, tem a lista dos exercícios. E aí ele entra na mesma pegada, como se fosse um curso ali, que é, tipo, que hoje em dia a maioria dos vestibulares tem a forma de entrada pelo Enem, mas tem alguns outros vestibulares que tem a entrada pelo próprio vestibular próprio, né? Então, esse curso Supervest, ele vai estar aí te ajudando nessa questão de, se você tá aí no Brasil inteiro aí escolhendo um vestibular que seja um pouco mais específico, que no método não é a entrada, não é o Enem, você pode fazer aqui nessa reta final o Supervest, que ele vai te, né, englobar tudo aí que você precisa estudar pro seu vestibular. Tá certo, gente? Eu não vou focar muito aqui, mostrar tudo porque tem, né, no mesmo estilo, tipo, das videoaulas, dos exercícios, dos simulados e tudo mais. Aí tem mais, né, tem um indo além aqui, que daí são um pouco mais de conteúdo. E do mesmo estilo tem aquele materialzinho de apoio, né? As apostilas, os mapas mentais e tudo mais que a prova já dá com bastante qualidade. Ufa, meu Deus, eu acho que eu falei demais já. Bom, gente, se eu ficasse aqui eu ia ficar falando o dia inteiro. Realmente eu adoro falar sobre a plataforma e eu usei a plataforma. E agora, quando tá mais atualizada, essas novidades, assim, são interessantes. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como tá funcionando a plataforma nesse momento. E se vocês ficarem com alguma dúvida, né, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Lembrando, se vocês quiserem assinar a plataforma com descontinho, vai ficar aqui o QR Code ou o link ali de indicação na descrição do vídeo. Tá bom, gente? No mais, eu desejo uma boa trajetória e bons estudos, tá? Tchau, tchau!